Muito bem, dados os recados para que vocês sigam entrando no ambiente aula, acompanhando todas as orientações e tal, estamos iniciando a quinta apresentação da noite. Vou abrir aqui a janela e o grupo então pode iniciar. Boa noite. Isso Boa aí, noite, vamos lá. professor. Boa noite, colegas. O nosso grupo fez a pesquisa sobre as plataformas de entretenimento digital, analisando o consumidor. E ele é composto pelo Bruno Cambuim, o Bruno Santin, a Franciele de Castilhos, eu, a Tamires e a Vitória. Então, assim, o nosso questionário ele tinha por objetivo entender e conhecer mais a respeito do consumidor dessas plataformas de entretenimento digital, que atualmente é uma das maiores fontes de lazer e um dos mercados que mais cresce no mundo, né? E as plataformas digitais, assim, são um estilo de negócio, assim, que liga expositores a consumidores usando esse meio da tecnologia. E as de entretenimento, elas buscam formas de levar conteúdo atrativo para as pessoas, possibilitando ao espectador o poder de conhecer, o poder de escolher o que mais ele se identifica, o que mais ele se interessa. E alguns exemplos dessas plataformas são a Netflix, o Spotify, a Globoplay, o YouTube, e entre várias outras que hoje a gente encontra por aí. E agora é com a Vitória. Bom, boa noite, pessoal. Uma das primeiras perguntas. Pode passar para o próximo slide, professor. O primeiro, sei qual é o seu gênero. Qual é o seu gênero? Opa! Isso. Aí a gente conseguiu adquirir 230 respostas para o nosso questionário, sendo 77%, o que dá um número de 177 pessoas do sexo feminino e 23% do sexo masculino, que corresponde a 53 pessoas. Eu acredito que esse número tenha dado por causa do nosso ciclo de amigos, né? E também aquilo que a gente já falou, né? As gurias se dispõem mais. Meninas. As meninas respondem mais. Isso, e aí a gente acredita que tenha dado esse número devido a isso. Pode passar para o segundo slide, por favor. Em relação à faixa etária, o nosso maior público se deu com o pessoal de 21 a 30 anos, que se deu 88 respostas, cerca de 38,3%. E o pessoal também até 21 anos, né, que deu 59 respostas, correspondendo a 25,7%. Obviamente, o nosso público, ele também foi mais jovem, e ali o resto ficou acima de 31 anos, a gente obteve 83 respostas, o que deu em 33%, cerca de 33% do pessoal aí. Então, o nosso público foi predominantemente mais jovem. Em relação ao terceiro slide, pode passar, por favor. Esse terceiro slide ele é bem curioso, a gente colocou ela múltipla escolha. Por exemplo, eu podia dizer que eu assisto vídeos, jogos, filmes, músicas, podcasts, tudo junto. Ou se eu assisto só jogos, filmes, de repente. E a gente obteve mais respostas. Em primeiro lugar, a gente teve filmes, séries e novelas, que é o que o pessoal mais assiste, tendo 189 respostas. Em segundo lugar, ficou as músicas, obtendo 162 respostas. Em terceiro lugar, ficaram os vídeos, obtendo 157 respostas. E aí, em quarto e quinto, respectivamente, ficaram os jogos e podcasts. Esses jogos e os podcasts, eles me entregaram bastante como empreendedora, porque vamos supor que eu fosse abrir uma startup de um aplicativo de entretenimento digital, eu não abriria, por exemplo, de jogos ou podcasts, porque eu vi que dentro do percentual dessas 230 respostas que a gente obteve, eles não ficaram dentro dos 3 primeiros lugares. Então, mas isso me fez pensar bastante a respeito, porque é um número pequeno de jogos e podcasts ali, porque são plataformas atuais, são plataformas que o pessoal conhece, né? E aí eu resolvi analisar através daquelas ferramentas ali do Excel o que traz isso. E eu vi que jogos
a gente viu ali que 53 pessoas são do sexo masculino. E 69 pessoas responderam que gostam de jogos. E eu pensei, será que tá todo mundo do público masculino ali? Daí eu fui olhar e me surpreendeu bastante. A maioria das respostas, 49 respostas, cerca de 71% do pessoal dos jogos ali, é do público feminino. E 29% é do público masculino, correspondendo a 20 respostas. Ou seja, dos 53 homens, das 53 pessoas do gênero masculino, apenas 20 responderam que assistem, que jogam jogos através das plataformas digitais. E isso eu fiquei bastante surpreso, porque eu esperava um número do sexo masculino maior, até porque a gente tem um preconceito em relação a isso, de imaginar que os homens jogam mais. E aí eu pensei mais ainda de fazer uma análise dessa porcentagem em cima da porcentagem do primeiro slide, por exemplo. Se 71% do pessoal que assiste jogos nas plataformas, ele é do público feminino, quanto esse 71% reflete naquelas 177 pessoas que são do público feminino. E aí eu vi que 38% das mulheres jogam jogos e 37% usam os aplicativos de jogos. 37% dos homens usam aplicativos de jogos. Então é um número bem parecido, não sendo predominantemente a maioria das mulheres jogando, né? Deu um número bem equivalente ali dos dois. E também eu fiquei pensando na questão da idade das pessoas. E eu vi que naquela filtragem, apenas 10 pessoas acima de 31 anos usam aplicativos de podcasts e apenas 12 usam jogos. Então, obviamente, se eu quisesse investir numa plataforma digital de jogo e de podcast, meu público-alvo ele seria abaixo dos 30 anos, que é o que a nossa pesquisa está indicando. E óbvio que dava para a gente fazer muito mais análise em cima desse slide número 3, só que a gente não quis se estender muito e aí vamos deixar para os próximos colegas. Pode ir, Gurizada. Tá, quem é que está falando? Vitória. Tá, é que eu não consigo ver, quando tá a tela aqui, eu não consigo ver quem está falando. Vitória, legal esse teu desdobramento, mas a gente tem que lembrar, nessa análise que tu fez, que a grande maioria dos respondentes são mulheres, né, que a gente comentou. Então, mas achei interessante, mas a gente tem que fazer sempre na base do percentual. Quer dizer que dos 69 que estão aqui, que responderam, que consome jogos, claro, a maioria tem que ser mulher, porque a maioria que respondeu foram mulheres, né? 77% foram mulheres, Isso. Então aqui tem que ter mas aí tem que ver destas mulheres com relação ao total de mulheres, qual é o percentual. Exato, eu fiz esse percentual, professor. Aí, deu 38% das mulheres e 37% dos homens. 38, exato. Não, eu escutei quando tu falaste. E aí esse percentual é que é realmente o representativo. E na nossa mente, a gente imagina, eu também, pelo menos, de que fosse um predomínio maior masculino. Né? Eu, pelo menos, imaginava que, não, jogos são os guris. Os guris que né? Sim, Mas com tu certeza, vê, primeira coisa deu a que veio. mesma coisa. Deu a mesma coisa, né? O mesmo percentual, praticamente o mesmo. Isso, exato. E é curioso. Legal, muito boa a análise. Feito, professor. Todos estão me ouvindo? Sim. Sim. Sou o Bruno, eu vou fazer a análise agora das frequências, né? Uhum. É engraçada a análise das frequências porque as três conversam. O slide 4, 5 e 6 eles conversam. Se for a primeira análise é do 4. A frequência, o consumo deles, né? O costume do consumo, quantas vezes por semana. Ali, o primeiro, que é uma vez por semana, ele ficou abaixo, bem abaixo da porcentagem dos demais. Deixa eu ver aqui o hierarquia original só para dizer o valor correto. Ele ficou em torno de 33,5%. Então as pessoas normalmente vão consumir sempre bem mais. Por exemplo, ali diariamente. O nosso consumo de música, vídeos, filmes e séries é quase diário.
E se o senhor passar já para o slide 5, né, reflete isso também na parte noturna. 206 pessoas responderam que olham a maior parte do consumo à noite. Isso gera 89% do consumo ser apenas à noite. Levando em consideração que as pessoas estão trabalhando, né? Isso daqui, dados antes de gerar toda essa questão do coronavírus, que agora possivelmente iria mudar, né, a margem de consumo, né, durante o dia. Eu acho que pós do dia, de manhã e tarde deve aumentar. À noite, tu já tem aqui 90%, imagina, de 10 pessoas, 9 consomem algum tipo de entretenimento. De conteúdo à noite, né? Isso aí. Sim, e levando em consideração o slide 6, né, que reafirma isso, né, que se for ver, é de 1 a 4 horas por dia as pessoas consomem o conteúdo. Isso reflete o quê? É o horário que a pessoa chega em torno de 7 horas em casa, vai começar a consumir, ver uma série, um filme, ali pelas 7, 8 horas, vai até meia-noite, a hora que a pessoa vai possivelmente dormir. Dá para ver que boa parte se foca nesse horário. Os demais, né, que ficam mais espalhados, são questões, refletem nos demais também, não tô levando em consideração todos, né, como se só fosse à noite, mas dá para perceber bem que esse consumo de 1 a 4 horas se focaria mais a parte da noite, né, levando em consideração que a pessoa queria descansar, ficar em repouso, não ter tanta preocupação já da carga horária de trabalho, chegar em casa e ver uma série, levaria basicamente 4 horas ali, né? Então dá, né, a entender que o consumo da noite está bem vinculado a esse consumo de 1 a 4 horas ali, Sim. ou de 5 a 7 horas, né? Devido à margem ser bem grande, muitas pessoas podem consumir um pouco mais, né? E aquele consumo ali de menos de 1 hora e de menos de 1 hora, normalmente deve ser focado mais em pessoas que ouvem música. Sim. Aplicativos de música que tu não tem o costume de ouvir tanto tempo, né? Músicas assim. Sim. Então tu ouviria. Aqui, deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas horas por dia você costuma passar consumindo os conteúdos de pesquisa? Aqui era uma escolha simples, né? Ele tinha que assinalar uma alternativa, né? Sim. E aqui também... Aqui já era múltipla. E aqui... A 5 já era múltipla. Sim, esta era simples. Esta aqui, a múltipla. E essa daqui, a 6 simples. E a 6 simples, porque aqui o cara que marcou de 5 a 7 horas, ou acima de 7 horas por dia, imagina, mas somando os dois ali dá 20%, né? Tu tem o laranja e o verde, tu tem 20%. Então, 20% das respostas, eles ultrapassam um turno, eles andam aqui, ó, na noite. Eles já andam, enfim. Sim. Como eu disse, pela análise, né, a faixa etária ali da noite, por ser maior, devem pegar basicamente esse consumo de 1 a 4 horas, né? Porque se tu for analisar os demais, utilizaria 2 faixas etárias. Então, basicamente, teria um consumo bem maior. Como eu disse, levando em consideração a pesquisa ser antes do coronavírus e etc. Se pegasse agora, iria aumentar, né? Ia dobrar basicamente o manhã e tarde devido a pessoa estar em home office. Então, ouvir uma música, Não sei, viu, Bruno? Não sei, viu? Eu vou te dizer que eu estou consumindo menos, estou trabalhando muito mais agora. Então, depende muito. Depende muito. O pessoal está mais em casa e tal, e obviamente está consumindo mais, né? Sim. Que nem se fosse uma análise mais voltada que nem ali, pegando o tipo, né, de consumo aqui, né, do slide 3 e juntar com os demais, o consumo de música possivelmente estaria aumentando por causa que como a pessoa está em casa, está em um ambiente mais isolado, conseguiria ouvir uma música, colocar uma música e trabalhar, diferente de estar num escritório ou estar atendendo pessoas, né? Isso sim, isso é verdade. Isso é verdade. Muito bom. Vamos adiante. Essa aqui, né? Isso. Estão me ouvindo? Sim, bem. Eu sou a Franciele.
E eu vou apresentar do slide 7 até o 9. Daí, os próximos slides, a gente quis adentrar mais um pouco nos valores e saber o tipo de plataforma, se ela é mais utilizada as plataformas gratuitas ou as pagas, ou ambas. No slide 7 ali, nos mostra que mais de 71% dos consumidores que responderam, eles usam ambas as plataformas, pagas, assim como as gratuitas. Eu sou uma que utiliza os dois, na realidade. YouTube eu não pago, mas no Spotify eu pago. Deu mais 63 pessoas, se eu não me engano, ali. 71,3. E as 8, no slide 8, a gente buscou saber qual é a média dos preços que cada pessoa costuma pagar por cada plataforma. Menos de 5,3 ali foi que paga abaixo de R$10. A maioria foi de 11 a R$25. Que deu cerca, deixa eu só ver, deu 55 pessoas? Não, 72, acho. Se eu não me engano, paga de 26 a 40. E aquele não se aplica ali, de 24,3%, ficou para nós com uma pergunta. Quem não paga, utiliza as gratuitas, não se aplicaria nenhum valor médio mensal, né? Sim. Que ele teve bastante quantidade Não ali. aplica 24%, bate mais ou menos com apenas gratuito aqui, 24%. Tá bem. Isso. Okay. No slide 9, a gente, se tu não utiliza as plataformas pagas, quanto que tu estaria disposto a pagar, a gastar com elas? A maioria ali não se aplica, pois provavelmente por não querer aplicar nenhum tipo de valor nesse tipo de plataforma. E ficou com 26,1% ali, ficou... Só deixa eu... Esqueci, tá até lento o celular. 26,1% ficou de 11 a 25 reais. E poucas pessoas ali que gastariam mais de 40 reais. Ficou em torno de 3 pessoas, mais ou menos. 3, quase 4. E a minha parte é isso. A pergunta 10. Se você utiliza plataformas gratuitas, costuma se importar com os anúncios que aparecem? Então, 67% sim, elas se importam. No caso, eu acho essa porcentagem assim, eu já previa isso, né? Porque muitas vezes, assim, como por exemplo no YouTube, a gente está olhando um vídeo, daí quando vê na melhor parte do vídeo aparece ali um anúncio que não se pode pular. Isso é um exemplo, né? Então, isso meio que aborrece. Então, assim, para os consumidores assim, de plataformas digitais, que buscam assim, um meio, a televisão aberta, que tem comerciais e tal, isso meio que chateia eles. Né? Ok. Próximo slide. Se você costuma se importar com os anúncios que aparecem nas plataformas de entretenimento digital, o que costuma fazer para evitá-los? Então, ali 52% continua utilizando mesmo assim, normalmente. Então, ali ela só pula o comercial e continua normal ali, né? 17% não se aplica. 15% busca outras plataformas com menores anúncios. Então, ali a maioria fecha o anúncio ou pula, para continuar utilizando essas plataformas de forma gratuita. Próximo slide. Pergunta 12. Quantos tipos de plataformas diferentes você costuma utilizar para consumir os conteúdos de sua preferência? De 2 a 3 plataformas é 59%. Então, ou seja, as pessoas não estão recorrendo a só uma plataforma, elas têm acesso a várias, elas estão assim procurando mais diversidade de conteúdo mesmo. Então, assim, até ali em segundo lugar ali ficou
21% de 4 a 5, então reflete isso. As pessoas estão querendo mais conteúdo para consumir, mais coisas para assistir, mais músicas para ouvir, coisas assim. Muito bom. Ok. Agora é o próximo. Boa noite, professor. Meu nome é Bruno. Sou o segundo Bruno do grupo. Mais um Bruno. Mais um Bruno. Então, a pergunta 13, a gente buscou identificar a origem dos conteúdos. Estão conseguindo ouvir bem? Bem. Tá, tranquilo. Então, a pergunta era o seguinte: você costuma preferir plataformas que apresentam conteúdo brasileiro, estrangeiro, ou quanto mais variedade, melhor? Então, até um pouco previsível a resposta. O pessoal costuma gostar de variedade de conteúdo, deu 69% das respostas, que isso deu 159 pessoas de 230 que participaram da nossa pesquisa, né? Para alguns é indiferente, 33 pessoas disseram que não tem uma preferência definida por seja um conteúdo brasileiro ou estrangeiro, e 12,2% preferem um conteúdo brasileiro. E apenas 10 pessoas, 4,3%, um conteúdo estrangeiro. Então, bem interessante a gente identificar essa origem que o pessoal costuma consumir conteúdo. E até algo que eu estava pensando, que mesmo um conteúdo estrangeiro, hoje tu não precisa dominar outro idioma para poder consumir isso. Existem vários plugins aí que tu consegue instalar onde traduz o site, então tu tenha acesso a um conteúdo estrangeiro em português. Sim. Isso facilita também, né? E o próximo 14, você prefere usar plataformas que ofereçam pouca ou muita variedade de conteúdo? Então o pessoal gosta de variedade, né? 85,7% das pessoas responderam isso. Isso deu 197 pessoas. E algumas pessoas botaram que é indiferente, 27 pessoas mais precisamente, e pouca variedade, o pessoal, 2,6% do pessoal respondeu, isso são 6 pessoas. Eu acredito que, embora seja interessante explorar um nicho em específico, é interessante ter uma variedade dentro desse nicho, né? Acho que é nesse sentido que o pessoal acaba respondendo a essa questão. Podemos passar para a última. Nas plataformas de entretenimento digital, você costuma escolher aquelas que atualizam seu conteúdo com frequência ou não liga para isso? Então, 84,3% das pessoas querem um conteúdo atualizado, né? Até no caso de um portal de notícias, às vezes minutos e segundos que fazem a diferença. O primeiro portal de notícia da cidade que postou uma notícia vai ter muito mais acesso do que o que postou 2 minutos depois. Isso faz total diferença. E 15,7% das pessoas não liga pela frequência de postagem, se o conteúdo é atualizado ou não. Então é bem interessante esse ponto. É isso, né? É isso. Muito bem. Muito bem. E aí, pessoal, estão aí ainda? Sim. Parabéns ao Estamos grupo. aí, né? Parabéns ao grupo. Acho que é um tema interessante, importante, um tema que estuda um espaço crescente, cada vez mais presente nas nossas vidas, e realmente é importante a gente estar buscando conhecimento nessa área também. Acho que as análises foram bem interessantes, fizeram alguns desdobramentos, umas análises mais aprofundadas, e estão também de parabéns. Legal, 5 grupos conseguimos ter hoje, então ficamos com 2 ou 3 para a semana que vem. Que mais? Gostaria de um comentário final aí do pessoal que... Deixa eu encerrar essa apresentação aqui. Professor, fazer um adendo
as últimas perguntas em relação se o pessoal prefere paga, gratuita, média de preço ou com muita variedade, estrangeiro ou brasileiro, foi muito em questão voltada ao empreendedorismo mesmo. Por exemplo, eu encontro empreendedora para quem que eu vou voltar o meu produto, por exemplo. Eu vi que se eu disponibilizo um aplicativo gratuito, por exemplo, eu vi que o pessoal se incomoda com o anúncio, só que eu não posso deixar de ganhar dinheiro. O anúncio é uma forma de dinheiro, então de repente eu vou colocar pouco anúncio, eu vou variar os horários, ou se eu vou fazer um negócio pago, o pessoal não gosta de um preço muito alto. Se eu vou fazer um aplicativo, por exemplo, a Netflix, a Netflix, ela não costuma atualizar tanto as séries que não são delas, né? Que não são propriamente feitas por ela. Isso acaba meio prejudicando o pessoal, que o pessoal busca outros meios. Então, por exemplo, se eu ofereço um aplicativo que disponibiliza as séries da HBO mais rápido do que a Netflix, significa que eu vou ter mais público do que a Netflix nesse sentido. Então, as perguntas foram mais para analisar mesmo o comportamento do consumidor, para a gente, enquanto empresário ou empreendedor, poder saber onde a gente está investindo, em que a gente está investindo, saber o que a gente está lidando mesmo. Muito bom, muito bom, Vitória. A ideia é exatamente essa. Quando a gente compreende as movimentações de mercado e tal, a gente tem uma capacidade melhor de planejar as nossas ações e tal, investimento e assim por diante. Legal. Pessoal, muito obrigado pela participação de todos. Eu quero fazer o registro aqui. Tainandra está de aniversário. Parabéns, Tainandra, pelo nível. Mais alguém está de nível? A Tainandra eu vi que estava de aniversário pela data. Opa, olha aí, ó. Olha aí, parabéns. Então, assim, ó, ficamos então para a próxima semana. A apresentação dos últimos grupos. Peço que, eu não me lembro qual é o prazo que a gente estabeleceu, que eu botei ali, mas peço que vocês postem todos façam uma postagem do trabalho, independente do grupo já ter apresentado ou não, porque é onde eu vou fazer as avaliações. Mas foi muito produtivo, muito legal aí a apresentação de todos vocês. Parabéns a todos, certo? Alguém quer fazer algum comentário antes da gente encerrar? Então tá. Então temos prazo ainda, 12/4, mas enfim, já postem. Meu ônibus sai às 22, tá bom, Gabriel? Tá bem. Então tá, pessoal, se cuidem, assistam lá a palestra da Marta Gabriel. Não sei se vocês conhecem a Marta Gabriel, ela participa com frequência do TEDx e tal. Ela é uma especialista em marketing digital. Tem um livro que lançou recentemente muito interessante, e essa palestra que eu selecionei, ela fala enfim, dessa questão do mundo contemporâneo e tal. Vale a pena assistir. Depois eu vou abrir a sala, então, para a gente comentar um pouquinho. Certo? Professor, Dinâmica. sobre aquela minha postagem, daí, eu tenho que colocar lá na plataforma? Coloque esse arquivo. Tá, como é que eu faço? Aqui, ó, neste ambiente aqui, ó. Nesse ícone aqui, só um pouquinho. Eu tenho que ver como é que é. Ó, pesquisa de mercado. Aqui, ó. Vai entrar aqui, tu tá no ambiente aula. A internet está travando porque eu tô com... Eu não estou conseguindo ver. Não, calma, não abriu ainda. Tá. Eu tô com o Meet aberto, estou dividindo a internet aqui ainda, então tá travando aqui. Só um pouquinho. Aqui, ó. Então tá o bloco introdutório e tal, o bloco de desenvolvimento, e tu vai achar aqui envio de atividade, pesquisa de mercado. Envio de atividade, pesquisa de mercado. É aqui que tu tens que entrar. Aqui tu entra e carrega o arquivo aqui.
tá? Envio de atividade, pesquisa de mercado. Tem 31 entregues. Então, eu preciso que todos façam a postagem. Entra aqui, envio de atividade, pesquisa de mercado, vou clicar aqui, ó. Mas eu não estou vendo o que o senhor está mostrando aí. Bom, mas envio de atividade, pesquisa de mercado, eu saí no modo... Qualquer coisa, se eu não conseguir, eu lhe pergunto pelo WhatsApp, tá bom? Não, eu vou entrar na apresentação rapidamente aqui para mostrar, então. Então tá. Desculpa, eu me passei, eu achei que eu estava na apresentação ainda. Não. Aqui, ó. Tá aqui pesquisa de mercado e a postagem de cada um. O que vocês... Aqui, ó, tá o roteiro de aprendizagem, administração de e tal. Desculpa, que estava aqui, ó. Aí passa ali, bloco introdutório, bloco de desenvolvimento 1, e tá aqui, ó. Arquivo pesquisa de mercado. Pesquisa de mercado. Tá? Clica aqui e aí carrega o arquivo aqui. Aqui não, desculpa. Aqui, ó. Envio de atividade, pesquisa de mercado. Tá. Envio de atividade, pesquisa de mercado. Entra aqui nessa estrelinha. Envio de atividade. É aqui que vocês vão enviar. Certo, pessoal? Tá bom. Professor, uma última pergunta, posso? Diga. Fala, Gabriel. Eu fiquei um tempo sem entrar na minha primeira aula, confesso, desculpa. Essa apresentação vale AP1, que é a antiga G1. AP1. Isso aí. Em relação a chamada, no caso, que chamadas... Hoje eu dei um print do pessoal que estava na sala aqui. E as anteriores? As anteriores eu tenho registro de... Na verdade, quando eu faço pelo Google, pela agenda, eu tenho registro de quem acessa ou não acessa. Na semana passada, eu não consegui fazer pelo Google Agenda. Aí, sim. O que acontece? Fiquei sem o registro de quem estava. Eu fui anotando o nome, até estou aqui com o papel, e com o nome dos que participaram e tal, né? Adriele, Bruna, Cassiano. Fiz uma espécie de chamada no papel aqui, né? Mas a gente sabe também que, enfim, alguns talvez tenham entrado e naquele momento eu não estava e tal. Eu vou tentar conseguir algum tipo de registro de participação, e tem também as salas de interação, né? Sim. Então, as salas de interação acabam também se constituindo em registro, né? Nós tivemos... Então, você vai pegar como base essas presenças, então, essas aulas online que a gente está tendo e as atividades... Isso aí, a semana que vem, no dia 14, a presença de vocês vai ser exatamente quem estiver aqui. Eu vou fazer o registro de novo, vou dar um print da tela, e a presença de vocês vai ficar registrada a partir da participação aqui. Eu tenho que ver vocês aqui. Agora, por exemplo, eu estou vendo, nós temos 18 pessoas ainda, vocês também estão vendo. Mas hoje nós tivemos 50 alunos participando. Sim, que a Vitória... todos hoje. Praticamente todos. O que a Vitória colocou? Nota desse trabalho, apresentação vale toda a AP1, antiga G1. Não tem mais G1, esqueçam. G1. É tu que perguntou até, Gabriel. Eu que perguntei isso. Vale que eu não entendi ainda direito em relação... AP1 valia 1,5. AP1 valia 1,5. Agora não tem mais média lá no final, vai somando. Então, isso aqui está valendo 1,5. Depois, daqui a 8 aulas, vai ter a AP2, que vale 2,5 pontos. E no último dia de aula vai ter uma prova valendo 6. Tá, perfeito. Esperamos que até lá a gente esteja junto de novo na UBRA. Eu também. Vitória, vou ter que pensar melhor realmente sobre esses controles aqui e tal. Mas o importante é que vocês se envolvam nas atividades e tal, nas salas de interação. Por exemplo, agora, sala de interação. Eu vou abrir sala de interação e vocês têm que participar, assistir a palestra da Marta Gabriel e vão fazer um breve comentário. Quem não comentar, ausência para aquela atividade que corresponde a uma aula. Então, essas salas vão garantir a presença de vocês. E hoje e semana que vem, as apresentações do grupo, eu estou anotando aqui a presença pela participação de vocês.
Tá bem? Tudo certo, pessoal? Podemos... Tudo certo para dar errado. Podemos encerrar por hoje, então. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, escrevam. Se me deem feedback, por favor. Vocês têm meu WhatsApp ali. É legal a gente ter feedback. Às vezes não se sente à vontade aqui na aula de falar alguma coisa, mas me deem feedback. Olha, professor, eu acho que pode melhorar isso aqui. Aquilo ali eu acho que não ficou legal. O trabalho em grupo eu não gostei disso ou daquilo. Mas, enfim, me deem retorno sobre o sentimento de vocês com relação a isso que está acontecendo aqui, tanto aqui, né, o parecer de vocês, a opinião de vocês aqui, quanto me deem feedback também por mensagens lá no ambiente aula ou no próprio WhatsApp, tá bem? Como talvez não nos encontremos antes de domingo, aqui no ambiente virtual, né, muito menos fisicamente, mas, enfim, uma boa Páscoa para vocês, em isolamento. Se cuidem, se protejam. Vamos fazer de tudo para que consigamos vencer da melhor forma possível esse momento, com o mínimo de traumas possíveis. Tá legal? Obrigado pela participação. Obrigado pela participação. Uma feliz Páscoa. Tudo bom, professor. É isso aí, para vocês todos. Obrigado, Tainandra. Boa noite a todos. Qualquer coisa, escrevam, ok? Então, ok, obrigada. Também, igualmente para todos. Tchau. Valeu. Falou. Eu saio daqui. Lá embaixo, clica na tela, vai aparecer o telefonezinho vermelho, é só clicar nele. Ah, tá. Acho que